bem-vindos ao canal do Núcleo Companhia das Índias. Neste vídeo, nós começamos a primeira série de entrevistas chamada Justiças em Xeque, que vai tratar do tema da justiça em várias sociedades e momentos históricos da época moderna, querendo mostrar a pluralidade de percepções, de enquadramentos conceituais e de práticas. O convidado do nosso primeiro programa, Ronaldo Weinfas, dispensa apresentações. Atualmente, ele é professor aposentado do Instituto de História da UF e integra o corpo docente da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. E, além disso, é líder do grupo Companhia das Índias no CNPq. Entre as suas várias especialidades de pesquisa, encontra-se o jesuíta Antônio Vieira, sobre quem escreveu uma bibliografia publicada pela primeira vez em 2011, e também o estudo da Inquisição Portuguesa. Obrigado, Ronaldo, por aceitar ser o pioneiro desta série. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite, estou muito satisfeito de estar aqui participando desse projeto. Justiças em Xeque. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa com a imagem da folha de rosto de uma edição em castelhano do livro Esperança de Israel, do rabino Menashe ben Israel. Essa obra foi impressa na cidade de Amsterdã, em 1650, ou no ano 5410 dos Hebreus, como podemos ler na imagem. É semelhante a um livro de bolso, ela foi impressa em oitavo, com 126 páginas escritas, e trata da diáspora, das tribos israelenses e da sua esperada volta à pátria, com histórias e profecias sendo interpretadas pelo rabino. Há vários exemplares deste livro, que hoje é raro, em bibliotecas do mundo. A imagem que vocês veem, por exemplo, foi obtida pelo exemplar, pela cópia digital, melhor dizendo, da Biblioteca Nacional de Áustria. Há também uma edição em latim desse mesmo ano, de 1650. Com títulos também impressos em hebraico, obras desse tipo eram pensadas para fortalecer o judaísmo na chamada nação portuguesa, residente na Holanda. Desde 1620, já havia tipografias judaicas em Amsterdã. Menashe ben Israel nasceu na Ilha da Madeira, portanto, parte do Portugal, do Reino de Portugal, depois passou pela cidade francesa de La Rochelle e chegou à Holanda, onde foi o primeiro a ter uma prensa entre esses judeus portugueses, muitos dos quais eram recém-convertidos, depois de décadas ou gerações, vivendo como cristãos novos na Península Ibérica. Isso me lembra muito o estudo clássico do historiador inglês Hugh Trevor Roper, de 1967, Religião, Reforma e Mudança Social ou Transformação Social, dependendo da edição brasileira ou portuguesa. A comunidade judaica portuguesa possuía uma relativa autonomia em relação ao conselho da cidade, que era calvinista, na chamada República dos Países Baixos. Quem estuda esses diferentes exemplares e edições provenientes deste meio é o Luiz Felipe Silvério Lima, o nosso colega pesquisador e professor da Unifesp. O Luiz Felipe também lida com a configuração visual dessas páginas, comparando tipos de impressão e outros aspectos. Porque o Menashe, além de autor, era também impressor, e imprimiu até livros com endereço falso, ou seja, com o local errado de impressão, por exemplo, na Inglaterra. Mas por que nós começamos essa entrevista por meio dessa imagem? De 1646 a 1647, Antônio Vieira esteve na França, onde pesquisou em bibliotecas jesuíticas, e também na Holanda, como sabemos, uma missão diplomática para negociar a compra de Pernambuco, e, nesse tempo, ainda estava em mãos da neerlandesa Companhia das Índias Ocidentais. Lá ele encontrou-se com Menashe ben Israel, trataram ambos, então, de uma possível reconciliação entre os cristãos e os hebreus para superar o tempo das guerras religiosas e da intolerância. Lembremos que o jesuíta e o rabino conversavam bem naquela que seria chamada depois a Guerra dos 30 Anos, que chancelaria a independência das Províncias Unidas em 1648. Como vimos, na edição de Esperança de Israel, destacada aqui, de 1650, nós vimos isso muito bem. Alguns anos depois, em 1659,
entre os rios Amazonas e Tocantins, Vieira escreve a carta depois chamada Esperanças de Portugal, dirigida essa carta ao bispo do Japão, que era então confessor da rainha regente do Reino de Portugal, Luísa de Gusmão, viúva de Dom João IV. Essa carta foi depois copiada e acabou sendo a principal peça de acusação da heresia no processo movido pela Inquisição Portuguesa contra Antônio Vieira entre 1661 e 1667. Alguns afirmam que a carta Esperança de Portugal foi inspirada no livro de Menashe Ben Israel, Esperança de Israel, embora não se tenha certeza sobre isso. Mas eu gostaria de perguntar, Ronaldo, o que você pensa sobre esse assunto? Ou seja, a estada de Antônio Vieira em Amsterdã, ela foi decisiva para a sua aproximação com a cultura judaica, ou esse flerte do jesuíta com o judaísmo profético, isso vem de tradições mais antigas e profundas do Império Português? Eu acho que a abertura foi muito oportuna para se colocar em cena o profetismo vieriano, né, e a relação desse profetismo com o messianismo judaico, que já há muito tempo era muito enraizado em Portugal, né, pela presença expressiva dos judeus na Península Ibérica, de uma maneira geral, e particularmente em Portugal, onde eles, diferentemente da Espanha, durante muito tempo tiveram uma tolerância por parte da monarquia, né, portuguesa. Eu não sei se o Vieira chegou a ler Esperanças de Israel, do Menashe Ben Israel. Né? O livro saiu em 1650, era um momento muito complicado do Vieira na corte portuguesa, estava muito desgastado, praticamente alijado da influência que ele tinha na política do rei, com muitos adversários, inclusive na Companhia de Jesus. Ainda assim, nesse ano de 1650, ele foi à Itália para uma última missão diplomática, envolvia o reconhecimento de Portugal pelo papado, que não conseguiu nessa altura, e também para outras ações, inclusive envolvendo a tentativa de casamento do herdeiro Dom Teodósio, não é? Com alguma princesa, não é? E essa fracassou, como também fracassou na Itália, onde ele chegou a ter uma ideia mirabolante de casar o herdeiro da Casa de Bragança com uma infanta da Casa de Habsburgo espanhola, em que o ministro plenipotenciário castelhano disse que ia matá-lo, se chegar a saber uma proposta dessa. Bom, ele foi, fracassou em todas essas missões, voltou e pouco depois foi para o Maranhão para ser superior das missões que estava começando a se estruturar no Maranhão. Então, pode ter ido? Pode. Eu não sei a tiragem do livro do Menashe. Pode ter encontrado exemplares em Roma, porque havia também uma comunidade muito importante de judeus portugueses em Roma, onde ele esteve. Como havia em Ferrara, como havia em Veneza. A comunidade sefardita, a diáspora sefardita começou justamente pelo Mediterrâneo. Isso desde os séculos XV e XVI, que negociavam com soberanos locais, não só com príncipes e duques, como o Duque de Ferrara, etc., mas com o próprio Papa. A comunidade sefardita portuguesa de Roma era autorizada pelo Papa. Um dos papas, se não me engano, foi Gregório XIII, visitou a sinagoga dos judeus portugueses em Roma. Aliás, o Vieira chegou a um dos seus pareceres pró-judeus e pró-cristãos novos do reinado de Dom João IV, dizendo que se devia autorizar a instalação de sinagogas em Portugal, porque em Roma eles eram autorizados. Por que não eram autorizados em Portugal? Ele era muito rebelde e muito ousado, né? Desafiou muito a Inquisição portuguesa. Mas o fato é que sim, realmente havia, tá? E não só nos domínios cristãos, como nos domínios muçulmanos, no norte da África, negociações com o xarife do Marrocos, havia no Império Otomano, em Esmirna, por exemplo, não é? Comunidades sefarditas. Sefardita é o ramo judaico oriundo da Península Ibérica, né?
que vem de Sefarad, Península Ibérica em hebraico. Eu não sei se ele leu, mas certamente houve um impacto das ideias do Menasseh Ben Israel sobre o Vieira nas conversas que eles tiveram. O Menasseh estava preparando o livro nessa altura, não é? E ele já tinha publicado um livro que eu tenho uma vontade muito grande de algum dia, se tiver competência, de estudar esse livro, chamado El Conciliador, em castelhano, no qual ele falava exatamente isso que você mencionou. Quer dizer, é um livro mostrando as convergências entre o judaísmo e o cristianismo. O parentesco, não é? A afinidade que havia entre o judaísmo e o cristianismo, ao contrário da animosidade em algumas monarquias, sobretudo nas ibéricas, havia em relação ao judaísmo. Ou mesmo na Igreja Católica, de uma maneira geral, considerava a lei velha, a lei de Moisés, superada pelo Evangelho, pelo Novo Testamento. O Menachem Ben Israel ele foi para Amsterdã cedo. Ele se formou na Yeshiva, que era a escola própria da comunidade judaica, um dos primeiros da geração de rabinos formados na Holanda. Não é? Mas era um grande estudioso, então conhecia muito bem o catolicismo, conhecia latim, enfim, tinha uma biblioteca extraordinária. Por pouco eles não se encontraram, porque por muito pouco Menachem Ben Israel não foi o rabino da comunidade judaico-portuguesa no Recife. Acabou sendo o Isaac Aboab da Fonseca. Interessante. Mas houve um momento ali, eu acho que foram envolvidas questões financeiras e tal, o Menachem desistiu. Se ele tivesse ido, ia encontrar o Vieira. Mas o Vieira encontrou também o Saul Morteira. O Saul Morteira estava em Amsterdã, ajudou na obra de construção de uma comunidade judaica ali, mas ele era ortodoxo do ponto de vista do judaísmo. Não via com simpatia essas conversões de adultos católicos ao judaísmo. Considerava que essa conversão era frágil. Não é? Isso, digamos, contaminava, não é? Contaminava o projeto de reconstrução do judaísmo na diáspora. Saul Morteiro e o Menachem Ben Israel eram rivais, mas o Vieira começou também com Saul Morteira. Escutou, não é? E dialogaram. Tenho a impressão que o Saul Morteira não gostou nem um pouco do Vieira, mas coisas que ele andou dizendo depois sobre o Antônio Vieira, mas acho que sim, esse encontro com o Menachem Ben Israel, Manuel Dias Soeiro era o nome dele de batismo cristão, não é? Foi importante, estimulou o Vieira, porque as primeiras páginas de parte da trilogia profética do Vieira foram escritas ainda em rascunho em 1649, não é? Pouco depois, digamos assim, dessa excursão do Vieira, onde também esteve com a comunidade judaico-portuguesa da França, em Rouen, por exemplo. Pouco depois disso, e naquele momento crucial em que ele desafiou a Inquisição, recomendando ao monarca, não é, Dom João IV, a fazer aquele alvará que levantava o confisco de bens dos réus da Inquisição, não é, que gerou uma reação tremenda da Inquisição, que apelou ao Papa, e ele recomendou ao rei que não obedecesse a reprimenda do Papa, e com isso ele se complicou na Companhia de Jesus, porque o voto solene de profissão de fé do jesuíta é a obediência ao Papa, e ele estava recomendando ao rei que desobedecesse ao Papa e mantivesse o alvará. Foi um momento que a liderança dele, a preeminência dele na corte entrou em colapso. Isso ainda no reinado de Dom João IV. Isso ainda no reinado de Dom João IV. A certa altura, uma parte dos jesuítas portugueses queria expulsar. E tramou com o padre-geral da companhia em Roma para expulsar o Antônio Vieira da Companhia de Jesus. Foi um momento muito difícil na vida dele.
Dom João IV, que protegia, prometeu um bispado para ele, e ele não queria bispado. Essa é uma coisa incrível, ele disse que ia morrer jesuíta. E se não aceitasse ele, ia ficar na porta do colégio da Companhia de Jesus, morando na rua, e esperando para que eles admitissem ele, nem que fosse para ser um serviço subalterno. Acabou que o rei combinou com os jesuítas de Portugal a manutenção dele, desde que ele fosse para longe. E, no caso, deram para ele o cargo de superior das missões do Maranhão. Ele teve uma ação deletéria dentro da companhia. Queria dividir a província jesuítica de Portugal em duas, para ele liderar o grupo que era muito leal a ele e deixar o outro para lá. Esse outro, que era mais poderoso, não é? Queria expulsá-lo da companhia. E, já, afinal de contas, embora ele fosse um jesuíta pleno de todos os votos, estava avançando além da conta, além do razoável, e atropelando a lealdade maior que os jesuítas deviam, que era a lealdade ao Papa. E ele é interpelado pela Inquisição quando estava no Maranhão. Como ele era muito protegido pelo rei, a Inquisição não mexeu com ele nesses anos 40. E foram os anos em que ele mais desafiou a Inquisição, através de pareceres ao rei. Afirmava que o rei pediu, mas, na realidade, ele pediu para o rei pedir os pareceres, através de sermões que ele pregava na Capela Real, frontalmente contrários à perseguição dos cristãos novos, frontalmente contrário aos estatutos de limpeza de sangue. Num deles ele dizia traz o famoso questionamento: como que se diz que os descendentes de judeus têm sangue impuro se Jesus era judeu? Maria era judia. Aonde está a impureza do sangue de Cristo? Entrava em discussões realmente complicadas, né? Dizer que isso é um absurdo, considerar impura a ascendência judaica se o próprio Cristo era judeu. E acrescentava tudo isso o dano que a Inquisição causava a Portugal, sobretudo naquele momento de restauração, não é? Que ela precisava de recursos. E o Vieira era muito ligado aos cristãos novos, de grosso trato, vamos dizer assim. Isso desde a Bahia. Isso ele aprendeu na Bahia. A Bahia que deu a régua e o compasso para o Vieira nesse percurso. Conhecia os mercadores, os negócios, sabia que uma fonte fundamental de suporte da monarquia restaurada eram os cristãos novos engenheirados. E, quem sabe, os judeus que estavam na diáspora. Ele foi tentar convencer os judeus da diáspora a voltar para Portugal. Judeus esses que eram aparentados, os cristãos novos que viviam em Portugal, ou no Brasil, ou na América Espanhola. Não é? Porque o Conde Duque de Olivares também competiu com Portugal para ter os judeus portugueses dos seus quadros, vamos dizer assim, entre os seus aliados. Não é? O Vieira aprendeu muito também nesse lado com o Conde Duque de Olivares, que foi anterior a ele, e que também aliviou a pressão sobre os cristãos novos espanhóis. Foi, inclusive, muito insultado por isso em panfletos. Houve um que dizia que ele era de ascendência judaica, o Conde Duque de Olivares. Não é? Até o Caldeirão de la Barca escreveu um texto defendendo o Conde Duque de Olivares, esse tipo de acusação. O Vieira argumentava muito isso. Os judeus estão em toda parte e, no momento, eles estão beneficiando o nosso inimigo, que é a Holanda. Não é? Que a Holanda domina o Nordeste açucareiro do Brasil. Não é? E eles estão divididos. Alguns estão conosco, outros estão com o nosso inimigo. Então, por que não facilitar? Eles são portugueses, afinal das contas. O Vieira tem um discurso inusual para a época, talvez, com um certo tom nacionalista. Portugal, os portugueses, não é? Deus é Deus de todos os reis cristãos, mas o é mais do rei de Portugal. Existe toda uma lusofilia com cores nacionalistas no discurso do Antônio Vieira, no discurso político do Antônio Vieira. Então, não se trata só de uma
afinidade teológica, filosófica do Vieira com o judaísmo. Trata-se também de um projeto político. Não é? Uma porosidade, não é, que havia em vários aspectos das sociedades ibéricas, né? Não apenas Portugal, como você coloca. Exatamente. Até porque essa comunidade judaica portuguesa, a certa altura, ela foi se entrelaçando com a espanhola, porque os judeus que ainda viviam na Espanha foram expulsos em 1492. Uma parte deles foi para Portugal e se entrelaçou com as famílias sefarditas de Portugal. Então, essa comunidade judaica portuguesa é, na verdade, luso-espanhola. Essa do final do século XV vai se tornando luso-espanhola. Tanto que a expressão gentes da nação, nos estatutos, por exemplo, da Congregação Judaica de Amsterdã, gente da nação englobava os descendentes dos judeus, portugueses e espanhóis. Era restrito. Um judeu polonês, por exemplo, de origem askenazi, não podia, não era gente da nação. Não era gente da nação. Enquanto que até um cristão novo, se estivesse disposto a se converter ao judaísmo, era incluído no conceito de gente da nação, que era receptiva a essas. No início, essas comunidades se formavam pela migração. À medida que se estruturavam, iam se reproduzindo vegetativamente, não é? Demograficamente. Não é? Então, mas respondendo, enfim, a sua pergunta, vinha de longe esse flerte do Vieira com o judaísmo. Não é? Ele deve ter lido as trovas do Bandarra, que andaram circulando em cópias volantes, em várias versões, inclusive há registros que circularam na Bahia, e elas foram publicadas no início do século XVII, né, por ação do Dom João de Castro. Ele se encantou muito com isso, ele fez um sermão muito sebastianista, digamos assim, num dos seus sermões no tempo da Bahia, e ele era filho de uma moça simples, Maria Azevedo, padeira, e era meia cristã nova. Meia cristã nova. Foi ela, aliás, que ensinou as primeiras letras ao Vieira, fez às vezes de professora em casa dele e tal. Isso tem muito a ver com a desadaptação do Vieira nos primeiros tempos do colégio da Companhia de Jesus, que o método era outro, método seco, direto, e às vezes com palmatória, e ele se chocou, não é? Até que, a certa altura, é o tal do estado do Vieira, ele caiu a ficha, digamos assim, ele entrou no método, não é? Se adaptou, se esforçou para estudar daquela maneira prevista no currículo da companhia e no estilo de aulas da companhia, etc. Mas a questão tem a ver mesmo com esses percursos dele. Desde pequeno, quando estudou com a mãe em Lisboa, primeiros estudos, primeiras leituras e tal. Foi alfabetizado pela mãe, que era cristã nova. Sabe-se lá o que a mãe contou para ele, disso, daquilo. Talvez ali ele já tenha sabido alguma coisa das tradições judaicas que ela aprendeu com a mãe dela, vó do Vieira. Muito interessante, Ronaldo, esses seus comentários que cruzam aspectos individuais da própria trajetória do Antônio Vieira com aspectos mais gerais, pertinentes às próprias sociedades da época. Eu gosto muito desse tipo de percepção. Se me permite, eu queria saber um pouco mais também como que funcionava a Inquisição Portuguesa na época, em que a Inquisição Portuguesa é diferente, por exemplo, da Inquisição de Roma, aliás, onde o Vieira vai depois, em 1769, ao fim do seu processo em Portugal, se pode dizer assim. No momento em que o Vieira foi processado, eu poderia dizer que a Inquisição Portuguesa estava acéfala, porque não tinha um inquisidor-geral. O Dom Francisco de Castro, último inquisidor-geral, tinha falecido em 1653, 3 anos antes do rei, de quem era inimigo.
Dom Francisco de Castro foi inquisidor-geral nomeado por indicação de Filipe IV de Espanha. Era filipista. Foi um dos conspiradores da conspiração de 1641 contra Dom João IV. Foi preso. Só não aconteceu com ele coisa pior, porque ele, afinal de contas, era inquisidor e Dom João IV foi cauteloso. Seus conselheiros foram também prudentes. Né? Mesmo caso do arcebispo cardeal Primaz de Braga, que era filipista. Uma parte do clero era porque tinha sido alçada aquelas posições por indicação do rei Filipe IV. Aí, de repente, vem a restauração. A restauração é muito difícil, porque uma parte do clero, do alto clero, era leal ao rei Habsburgo. Né? E até reprovavam o Duque de Bragança, que era homem de armas de Castela em Portugal, ter aceitado a aclamação como rei de Portugal, tornando-se um vassalo rebelde. Pois é, porque o interessante é que isso tudo ocorre em meio a uma guerra muito intermitente e ao reconhecimento da independência de Portugal, que só se dá em 68 com a Espanha, né, e depois em 69, né, com a Santa Sé. Exatamente, exatamente. Nesse momento, a Santa Sé não reconhecia a monarquia portuguesa, a soberania da Casa de Bragança em Portugal. Então, o que acontecia? O rei indicava bispos para Portugal, quando ficavam vacantes, mas Roma não se manifestava. Então, se você for consultar uma lista de bispos portugueses, nesse período aí parece bispado vacante. Mas tinha um bispo nomeado pelo rei que assumia. Agora, na Inquisição, ele não indicou. Foi um momento muito particular, aliás, merece um estudo esse momento da Inquisição, do ponto de vista político-institucional, e a Inquisição foi governada pelo Conselho Geral do Santo Ofício de forma colegiada. Não era o inquisidor-geral que presidia, porque não havia esse posto. Era de forma colegiada. Eu, quando fiz essa pequena biografia sobre o Antônio Vieira, fiquei atento a isso, porque a Inquisição tinha uma implicância antiga com o Vieira, por causa do que ele fez em 1640, enquanto conselheiro quase um valido do Dom João IV. Mas não processou o Vieira pelo que ele tinha feito nos anos 40, 20 anos antes. Processou, conforme o regimento, por causa das afirmações heréticas do ponto de vista da igreja que ele tinha escrito na carta ao bispo do Japão, que virou Esperanças de Portugal. Aliás, o único dos três que ele terminou. Os outros ele deixou inacabado. Claro, os profetaram e a história do futuro. Ainda iam ser mexida. Então, é por essa questão. E, em particular, pelo prognóstico de que Dom João IV ia ressuscitar para encabeçar a fundação do quinto império do mundo. Eles ficaram apegados a essa questão e arguíram ele várias vezes sobre essa questão. E, a certa altura, ele, como letrado, teve direito a fazer uma defesa por escrito. E eu vi outros dessa condição que tinham esse privilégio, essa prerrogativa. Permite um parêntese, prerrogativa que não teve, por exemplo, Pedro de Ratz-Genequim, que na primeira metade do século XVIII disse que as ideias dele eram tão complexas que ele queria fazê-las por escrito, expô-las por escrito. Não tinha grau para isso. Não tinha formação acadêmica, não, pode falar. Os inquisidores falaram, não vai falar, não vai escrever. O Vieira tinha, não é porque eu era o Vieira, porque o Vieira era um letrado. Eu vi outros letrados que puderam fazer defesa por escrito, para fundamentar certas ideias. E o Vieira dilatou tremendamente, quase por 2 anos, a escrita dessa defesa, que é conhecida como apologia, e que foi a base para a escrita da Clavius Profetarum, mais adiante. Eu estou dizendo isso tudo por quê? Porque a Inquisição portuguesa estava num momento muito particular.
E eu fui atrás de quem eram os membros do Conselho Geral. Contei com a ajuda preciosíssima do nosso amigo e colega Bruno Pfeiffer. Tem estudado os quadros da Inquisição na longa duração e me deu o prontuário de todos. Né? Aí deu para perceber que a situação do Vieira era uma situação de muita periclitância, porque 3 dos membros do Conselho Geral vinham de longe. Tinham sido indicados na época do Dom Francisco de Castro. Eram filipistas e não suportavam Vieira. Né? 2 tinham chegado ao Conselho Geral já na época brigantina. E um deles era um homem brilhante, um Veríssimo de Lencastre, que, aliás, teve pareceres sempre favoráveis ao Vieira. Uma das acusações contra o Vieira veio de um capelão do Marquês de Niza, quando ele esteve em Paris, quando o Vieira dizia que ia escrever ainda um livro falando da vinda de Cristo para a Terra, trabalhando com essa ideia de quem é que vai ser Salvador, se vai ser o rei, não é? Ou se vai ser o próprio Cristo. Numa das sessões, os inquisidores mais duros com Vieira diziam que aquelas ideias, sobretudo quando ele falava da ressurreição do rei, eram totalmente heterodoxas, e eram mesmo. Mas o Dom Veríssimo de Lencastre dizia que, olha, considera um absurdo processar alguém por um livro que ele ainda não escreveu. Esse livro não foi escrito. Não podemos ficar aqui discutindo no abstrato as primeiras ideias que ele teria apresentado lá em Paris, quando foi visitar o Marquês de Niza por conta da política externa portuguesa, em busca de reconhecimento, etc. Mas acabou que aí tinha um que eu não, cujo voto seria incerto, porque ele foi indicado também no período já pós-restauração, mas no momento em que quem dava as cartas da corte era o Conde de Castelo Melhor, que era inimigo da banda onde estava o Vieira. O Vieira era a regente Luísa de Gusmão e pró-Dom Pedro. O infante Dom Pedro e a corte. Infante Dom Pedro. Então, houve um momento em que ganhou o partido do Castelo Melhor e Dom Afonso foi entronizado. Não é? Foi esse o momento em que o Vieira começou a ter problemas com a Inquisição. Ele foi deportado para o Porto, depois foi a Coimbra. A Inquisição de Coimbra estava na mira dele, nessa altura. E já vinha reunindo documentos contra o Vieira desde os anos 40. Certos pareceres, cópia de sermões que ele publicou em vários sermões do Vieira que circularam individualmente, fora de uma obra geral, como veio a ser a obra lá do século XVII, final do século XVII. E o fato é que ele acabou tendo uma sentença branda. Não é? Branda. Não saiu em auto público. Ele foi confinado no colégio da companhia, proibido de pregar e de votar ou ser votado nas eleições da Companhia de Jesus. Quer dizer, sentença que anulava ele politicamente e também na corporação dele, que era a Companhia de Jesus. Mas isso não durou quase nada, porque houve um golpe palaciano que derrubou o Conde de Castelo Melhor e subiram outros nobres que antes tinham se juntado com Vieira a favor do infante Dom Pedro, entre outros o terceiro Conde de Ericeira. Né? E aí ele foi aliviado daquelas coisas, pôde sair e tal. Foi à corte, mas viu que não era mais o momento dele de atuar politicamente. Aí foi para Roma com a missão, sustentado também por cristãos novos, endinheirado, de derrubar a Inquisição portuguesa junto ao papado. Porque, ao que parece, a recepção do próprio príncipe Dom Pedro, né, primeiro príncipe regente, depois rei, com a morte do irmão mais velho, não foi esperada, não é? Foi um tanto fria, pelo menos foi o que eu li. Você está certíssimo. Apesar dessa simpatia, apesar de haver uma pressão para que, na prática, ele fosse liberado,
liberdade de movimentos e tal, mas nessa altura ele não pregou, realmente, não pregou. Esse período que ele teve foi pregar em Roma. Aprendeu italiano, pregou em Roma, chegou a pregar na língua italiana. Porque havia sempre uma cautela da parte dos homens poderosos da corte portuguesa quanto às atitudes do Vieira. O Vieira tinha muita iniciativa, ele era muito pertinaz nas suas proposições, tinha, de certa maneira, controlado o rei Dom João IV. O Vieira foi muito importante nesse sentido, porque o Dom João IV tinha uma consciência de culpa de ter traído o Filipe IV de Espanha enorme. As narrativas, você conhece muito bem, as narrativas da restauração, e praticamente teve que ser retirado lá do oratório do castelo dele, né, para ir assumir o trono. E aquela discussão linhagística corria a Europa inteira, com panfletos defendendo os Bragança, com panfletos defendendo a legitimidade de Habsburgo. O Vieira não ficou nunca nessa discussão genealógica e linhagística para justificar o direito do Duque de Bragança. Ele se apoiava em razões religiosas. Parecia o Bossuet, dizendo: Dom João é rei porque Deus quer. Está escrito nas escrituras e nas trovas, num esforço de convencer o rei de que ele era rei e que devia assumir o papel de rei, porque estava de acordo com a providência divina, como está escrito na História do Futuro também, que é um texto, aliás, belíssimo, bem ao estilo história providencialista, né? A metodologia do fazer história, né? Que era essa. História é o cumprimento dos desígnios de Deus. Eu queria exatamente lhe perguntar sobre isso, né? Porque você mencionou nessa resposta os escritos proféticos, não é? A carta, que depois foi chamada Esperanças de Portugal, a Claves Profetaram, que você já mencionou como manuscrito inacabado, e a História do Futuro, né? Agora tendo a sua avaliação aqui. E eu tenho muita curiosidade, Ronaldo, de ouvir a sua opinião, porque eu li recentemente esse livro, né, por conta da minha tese titular, desse crítico literário Silvano Peloso, né? E ele, inclusive, trabalha com os estudos do Plínio Gomes e da Adriana Romero sobre o Pedro Hanequim. É muito interessante, né, a argumentação dele sobre... Né, o livro se chama, traduzindo, Antônio Vieira e o Império Universal. Ele pensa mais ou menos o seguinte, não é? De que o manuscrito da Claves Profetaram, a Chave dos Profetas, traduzido, ele teria sido produzido, e parece que você já mencionou isso, desde o tempo em que o Vieira estava em ação diplomática em outros países, na década de 1640. E essa obra seria o grande projeto de vida dele, que nunca foi concluída, e nós sabemos que quando ele morre em 1697, há lá uma questão dos manuscritos, né, e muitas cópias já circulavam, tanto no Brasil quanto na Europa. E, segundo o Silvano Peloso, os manuscritos da Claves não devem ser confundidos com a carta que foi dirigida à rainha regente, Luísa de Gusmão, porque era uma carta reservada em que ele procurava dar confiança, não é, sobre o destino glorioso de Portugal, tá? E que também o manuscrito, os manuscritos, melhor dizendo, da Claves, não são a mesma coisa do que o livro que foi publicado muito tempo depois, História do Futuro, impresso, né? Quer dizer, em 1718, porque a História do Futuro teria sido um trabalho mais calibrado pelo Vieira em meio ao seu processo inquisitorial. Então, ele faz essa distinção e me chamou muito a atenção, porque é um crítico que concede atenção às diferentes circulações dos documentos, às recepções desses três escritos, se podemos resumir assim, e eu queria saber o que você pensa sobre isso, se você acha essa hipótese do Silvano Peloso procedente. Eu acho a preocupação e a metodologia que ele usa procedente, porque ele
relativiza a ideia de um projeto redondo e acabado do Vieira, desde os anos 40 até a sua morte. Tem uma ligeira discordância no que toca à história do futuro ter sido feita como parte da defesa dele ao Santo Ofício. Porque a história do futuro tem um espírito mais próximo ao da carta ao bispo do Japão. Só que é mais acabada. É mais acabada, embora inconclusa a obra. É mais acabada misturando a religião e a política. Depois de uma vasta consideração sobre o que é história, como se deve pensar a história, etc., ele começa a funilar para o caso português. E, nesse momento, ele começou a rascunhar a história do futuro em 1649. Eu diria que o Vieira não sabia ao certo como é que ia ser a publicização dessas ideias na forma escrita. Ele começou e deixou para lá a história do futuro, em 1649. 10 anos depois, e já morto Dom João IV, fez o Esperanças de Portugal, que a base é a carta ao bispo do Japão. Nesses dois textos ainda é a figura do rei, desse rei encoberto, protagonista, do tempo que há de vir, e desse império universal que teria o rei português à cabeça, porque isso estava profetizado no próprio Antigo Testamento. Já aí vem um odor de judaísmo nessa afirmação, e também nas trovas do Bandarra. O Vieira talvez tenha sido mais sacralizou as trovas do Bandarra, para pensar a restauração da grandeza portuguesa. E a Claves Profetaram é diferente. A Claves Profetaram é um discurso em que sai o rei de cena e entra Cristo. É Cristo quem vai chefiar, como deve ser, o império do mundo, o Quinto Império. O Quinto Império é o Império de Cristo. O que eu conheço da Claves Profetaram e de comentários e análises a que eu tive acesso me causa a impressão de que a Claves é um discurso conciliatório com a Inquisição. Não é? E a citação dos profetas é toda canônica, não transforma o Bandarra o grande profeta do Quinto Império, é mais comportado e mais universal do que português, para desapontamento dos inquisidores mais duros, que esperavam um Vieira, a moda Vieira, na Inquisição, desacatando, questionando, argumentando. E o Vieira foi bastante prudente diante da Inquisição. Chegou a dizer, numa das arguições, interrogatórios, que ele só escreveu aquela carta ao bispo do Japão, falando na ressurreição de Dom João IV, para consolar a rainha, Dona Luísa de Gusmão. Ele não queria dizer propriamente ressurreição, procurou atenuar os aspectos que ele sabia muito bem, que eram aspectos heterotóxicos, que não estavam de acordo com o que se esperava de um jesuíta, ainda mais um jesuíta do calibre dele. A Claves Profetaram é um livro em que ele recua da causa portuguesa e reassume a causa da Igreja de Roma, de um império universal católico. Isso foi rascunhado ali, nessa apologia, e depois ele continuou a escrever, deixou inacabado. Mas a trilogia, cuja ordem seria, pelo início da escrita, que a gente não sabe quando ele terminou exatamente um ou outro, e alguns ele não terminou, seria 1649, primeiro rascunho da história do futuro. 1659, Esperanças de Portugal. 1663,
sob o processo inquisitorial, rascunho da Claves Profetarum. O objeto ia se deslocando à medida das circunstâncias e acabou, a gente, séculos depois, vendo uma trilogia. Mas essa trilogia não foi pensada assim. Então, o Peloso tem razão ao mostrar que há muita incerteza e um processo um tanto errático, esse da construção dessa trilogia profética. Porque vai mudando o profeta, vai mudando a identidade do profetizado, quem é, não é? E a conjuntura. Conforme a conjuntura, conforme a pressão, conforme quem estava mandando na corte. Não é? De qualquer maneira, é muito fascinante esse tipo de discussão que a historiografia e a crítica literária fazem acerca do sentido de manuscritos, né, e depois, né, eles são impressos, né, a Claves, aliás, muito recentemente, a História do Futuro, desde 1718. Muito interessante ver os fascinante. preparados, né, sem conseguir também chegar a uma resposta cabal, né, porque talvez fosse tudo muito imponderável, quando esses escritos ocorriam, e a própria circulação de manuscritos parciais da Claves atesta isso, né? Quer dizer, qual a fronteira entre um texto e outro, não é? Não, isso é fascinante, ver a circulação dos manuscritos, a composição de obras. Vale também para as notícias recônditas, que fez parte do dossiê enviado a Roma para suspender a Inquisição Portuguesa em 1675. É absolutamente fascinante. O Ilan Matos fez pesquisa na Itália, encontrou várias versões. O Victor Tiribás fez pesquisa extraordinária. Esse livro foi atribuído ao Vieira, mas não é do Vieira. O estilo não é do Vieira, é um estilo muito notarial. Um dos escrivães de Santo Ofício fez a parte mais técnica, digamos assim, de como funcionava a Inquisição, carregando nas tintas para acusar a Inquisição. Isso com forte financiamento dos cristãos novos portugueses, cabeças, cap de grandes redes comerciais mundiais. Não é? Mas é uma coisa incrível. O Victor Tiribás chegou a achar um códice que reunia alguns textos, reunia também uma versão das notícias. Quem organizou aquilo, foi atrás disso. É possível que o Vieira tenha coordenado essa ação. Mas nela estiveram envolvidos ex-funcionários da Inquisição, jesuítas simpáticos à causa, outros letrados. Foram montando ali um dossiê, orquestrado, talvez, pelo Antônio Vieira, mas não escrito por ele integralmente. Aquilo foi uma obra política. Uma obra política. E é preciso conhecer isso, Rodrigo, porque eu já li livros em que os autores falaram do funcionamento da Inquisição, se apoiam nesse livro Notícias Recônditas, que é uma peça política para destroçar a Inquisição Portuguesa, junto aqui à Cúria Romana. Ele não pode ser tomado como uma base documental confiável para se dizer o que era a Inquisição. Foi escrita para destruir a Inquisição, por adversários da Inquisição. A história do Notícias Recônditas também é envolta nessa série de mistérios e de motivações e autorias múltiplas, nem sempre conhecidas. Isso é fascinante. Por isso que é muito importante para o historiador, com as evidências e com as fontes, mas ler por dentro e ler por fora também, não é? Enveredar pelo texto, mas também cercar com outras pistas para que alguma análise seja mais substancial. Eu queria até aproveitar essa deixa, né, sobre as evidências e as pistas e te questionar, né, queria saber a sua opinião agora de um ponto de vista mais metodológico, não é? No livro Il Giudice e il Storico, né, o juiz e o historiador, de 1991, o Carlo Ginzburg, né, nosso grande conhecido, muito mobilizado, como a gente sabe, pelo julgamento de um amigo seu que tinha sido acusado de ser cúmplice de um assassinato, ele começa a enveredar, né, por uma discussão comparativa
entre os trabalhos do juiz e do historiador. E é preciso lembrar que essa discussão ela já está presente em vários trabalhos anteriores do Carlo Ginzburg, sobre a retórica, né, a arte de persuadir que teria surgido nos tribunais da antiguidade, vamos lembrar de Cícero, por exemplo, sobre a concepção de retórica existente nos livros de Aristóteles, né, que incluía a demonstração de provas de vários tipos, e o Aristóteles, segundo o próprio Ginzburg, entendia o historiador meio como um arqueólogo, né, e do arqueólogo chegamos ao detetive, né, todos exemplos assim metafóricos que o Ginzburg trabalha bastante, e nós sabemos, né, eu e você, que nem toda a historiografia se move exatamente por esse tipo de paradigma semelhante a um judicial, né? Há recortes mais largos das mentalidades, por exemplo, e que são igualmente válidos. Mas, no caso, penso eu, dos estudiosos dos processos inquisitoriais, como você, e vários outros que você mencionou nessa entrevista, as semelhanças parecem ser muitas. E o próprio Ginzburg, por exemplo, nos incentiva a desconfiar das confissões, que podem ser duvidosas, né? Algumas delas sob tortura, a ler as fontes a contrapelo, quer dizer, contra as intenções de quem as produziu, né? E também a repensar as hipóteses conforme o surgimento de novas evidências. E acho que eu e você vivemos isso em vários momentos. Pensamos alguma coisa, mas achamos outra coisa e temos que repensar a pesquisa no seu próprio encaminhar. Pois bem, né, o amigo do Ginzburg foi condenado, segundo ele, injustamente, porque existiam determinadas provas lógicas, assim diriam os juízes, que, na realidade, não eram provas de fato, não é? E aí vem a questão da teoria dos complôs e tudo, né? Mas sem a gente enveredar tanto por esse caminho, o que eu queria saber de você é o que você tem a comentar para os jovens historiadores que lidam com as fontes da Inquisição, e se pudesse explorar um pouco essa comparação que o Ginzburg faz, seria ótimo também. Eu vou tentar. O Carlo Ginzburg, nesse livro, que é um livro fascinante, de reflexão sobre o assunto que você acabou de expor muito bem, assume de cara no livro que a motivação maior dele é defender o Adriano Sofri, que tinha participado de um atentado das Brigadas Vermelhas, se não me engano. Anos 1970. Nos anos 70, exatamente, e que estava lá sob juízo. E ele acompanhou todo o processo e estava convencido de que o processo teve problemas de instrução, teve problemas de consolidação das provas, de coleta de testemunhos. Ele faz uma análise absolutamente minuciosa dos passos do processo, munido da experiência que ele adquiriu, acompanhando os juízos inquisitoriais, que presumiam a culpa do réu e não a inocência dele, como no pensamento liberal e no direito penal resultante do pensamento liberal, segundo o qual o acusado é inocente até que se prove a culpa. Na Inquisição, não. O suspeito é culpado até que consiga, se conseguir, provar a sua inocência. Alguns conseguem, a maioria não. Aí ele compara e mostra que nem os inquisidores que ele conhece nos processos da Itália no século XVI ou XVII, sobretudo XVI, foram tão descuidados, não é? Como foram os juízes do caso Adriano Sofri. E ele mostra em detalhes depoimentos desencontrados, culpas formadas de maneira inconsistente. Ele quer defender o amigo dele e quer defender também uma justiça ajuizada. O exercício empírico que ele faz, não é? Porque os detalhes do processo nem nos interessam por si, mas é tão interessante ver o usando todo o seu talento para reconstituir uma história. Eu nem me coloco em condições de discutir se, afinal das contas, o Adriano Sofri participou ou não e até que ponto do atentado dos brigadistas nos anos 70. O fato em causa é a construção de um processo legalmente frágil e, portanto, de uma condenação
inconsistentes. E aí tem, como você falou, uma preocupação profissional de historiador, não é? É quando ele faz o nexo entre o caso em causa, que é o do Adriano Sofre, contemporâneo, vamos dizer assim, e os cuidados metodológicos que deve ter um historiador no manuseio da documentação e na demonstração das provas para as suas hipóteses de trabalho, fazendo a crítica das fontes, que é uma coisa que já era recomendada. E aparece na apologia do Mark claramente. Ele põe em causa essa discussão do historiador e o juiz, partindo do suposto que o historiador não deve julgar. Mas quando ele diz não deve julgar, é no sentido de não emitir juízos de valor. Mas sim, deve ter um juízo crítico. Naquele famoso capítulo A Crítica, crítica das fontes. Quem produziu, como produziu, já abrindo esse caminho que nós todos frequentamos permanentemente. Sem elas, a gente não dá um passo. Mas cuidado com elas, porque elas podem nos enganar. Pois é, o juízo crítico não deve ser confundido com um pré-julgamento e um a priori. Um a priori sectário, como muitos historiadores, né, mais ensaístas, o pessoal da linhagem marxista mais convencional, que usa a documentação e os fatos como ilustração de uma tese que já foi construída e concebida. Mas para os historiadores profissionais, que no fundo devem muito ao historicismo que pôs essa questão em pauta no século XIX, tanto que no panegírico que eu fiz para o professor Falcon, quando ele foi alçado à condição de professor emérito, eu lembrei, com muita alegria, a crítica que ele fazia a essa nova historiografia, na qual nós nos enquadramos, apesar de não sermos tão novos, porque essa nova já vem de longe, a crítica de que, na realidade, longe de ser nova, o que havia na historiografia atual é um neo-historicismo. Um neo-historicismo, claro, que agigantado, adensado, porque claro, a crítica interpretativa, a explicação, inclusive teórica, não é? É mais saliente do que fora, não é? No século XIX, digamos assim. Embora haja livros do século XIX com uma capacidade crítica extraordinária, o Guisbo não ficaria aborrecido se fosse enquadrado, ouso dizer, como um neo-historicismo, porque ele é muito insistente com a verdade histórica no campo factual. É verdade. Ele diz, não, o historiador tem não só o direito, como o dever de especular, de conjecturar, deixando isso claro no seu escrito. Olha, aqui não sei, pode ser isso ou aquilo. Isso. Poderia ser aquilo outro, pode até fazer esse exercício contrafactual. Poderia ter sido, mas não foi. Isso sim. Mas ele tem que apresentar provas, inclusive das dúvidas. Porque há interpretações em colisão de um determinado episódio-chave do seu enredo. Por quê? Quais são as provas que sustentam uma ou outra possibilidade, ou uma terceira possibilidade? Tem que articular sua reflexão com evidências documentais. Isso, a prova entendida como evidência. Também isso é o que nos faz diferente dos positivistas, por exemplo, não é? Que absolutizam a prova documental e não refletem, né, sobre ela. E nos aproxima também, Rodrigo, do ambiente judiciário, que também trata as provas como evidências. São as evidências. Há que ter evidências para corporificar a culpa, no caso do direito penal. Não é? Evidências confiáveis. Isso nos aproxima. Por isso essa discussão é muito pertinente do juiz, do historiador. É muito pertinente. E o Riso recomenda que os historiadores não tenham acanhamento em assumir que buscam, muitas vezes, a verdade histórica. A verdade histórica, o que aconteceu, quem fez e por quê. Assim como fazem
assim como fazem no campo judiciário, sem nenhum problema. Vamos buscar a verdade. Dizem os promotores, dizem os advogados, dizem os juízes, vamos buscar a verdade. O historiador, digamos, dos anos 70 para cá, não é? Dos anos 70 para cá, começaram a hesitar muito, não é? Diante dessa tarefa. Não, verdade pode ser única. E cai no narrativismo, né, que o livro condena frontalmente. Né? Não, são todas versões. Ele chama de neocéticos, esses que não acreditam em verdades históricas. Eu lembro do livro do Foucault sobre o caso do Pierre Rivière, né? E que, na realidade, Foucault reconstrói 4 versões possíveis, né, do caso daquele indivíduo que matou a família inteira e tudo isso. A certa altura, eu me pergunto, bom, e o crime em si? Houve um crime com vítima, não é? Ou não houve o crime? Ou o crime depende a sua existência da versão que está sendo construída por médicos, ou por delegados, ou por psiquiatras, não é? Qual é o conselho que eu daria a quem estuda essas fontes, ou quem estuda outras fontes históricas? Acho que conheçam as regras de construção daquela fonte. Se são fontes da Inquisição, por obséquio. Estejam a par do regimento da instituição que vigia naquela época. Porque isso é o paradigma que orienta a constituição do processo, as peças do processo, as etapas do processo. É preciso que, no caso, é a Inquisição que constrói aquela documentação numa linguagem que é uma linguagem formal. O indivíduo, às vezes, fala palavras chulas, eles mudam para outra fórmula, aceitável para os cânones judiciários da Inquisição. Vez por outra, escapa um palavrão, o que é uma maravilha do ponto de vista etno-histórico, não é? Quando você consegue, por um descuido do notário, já cansado de tanto anotar, de tanto... Mas temos que conhecer isso, porque senão o risco é grande de se reproduzir aquilo que o documento apresenta, contar o caso conforme a Inquisição conta o caso, não é? Sem fazer aquele confronto, a partir, às vezes, de outras fontes, ou a partir do próprio regulamento da Inquisição, até que ponto o processo espelha fielmente os procedimentos regimentais, ou existem improvisos, e muitas vezes existem, não é? Arbítrios, inclusive nessa época eram considerados legítimos, não é? E até hoje, né? O entendimento da lei, uma coisa é a lei, outra coisa é o entendimento, a interpretação que se pode dar à lei. E às vezes isso não aparece na pesquisa, não é? No resultado, no livro. Isso é um trabalho de bastidor, muitas vezes. Não é? Você não precisa contar a sua história, a história da sua pesquisa, não é? Para o leitor. Então, quer saber a sua história. A história que você está estudando. Quer dizer, não os desafios que você teve que enfrentar, não é? No detalhe. Não é? Mas isso é importantíssimo. Só vai aparecer em discussões teórico-metodológicas muito restritas, não é? Os profissionais da área. Não é? É uma coisa de especialista. Não é uma coisa para aparecer no livro, virando um livro, porque o leitor, em geral, quer saber da história. Quer saber da história que você vai contar. Não da história da pesquisa que você fez para contar essa história. Não é? Mas, de vez em quando, é bom a gente fazer um making-off, não é? Da nossa... Making-off. Para efeito... Há que encontrar fórmulas, né? Para mostrar um pouco o making-off na narrativa mesmo do caso. Exato. Eu, de vez em quando, faço isso. Diante disso, aí fiquei numa situação terrível, porque eu não sabia isso, aquilo, outro. É um pequeno making-off que mostra um pouco
a intimidade do trabalho metodológico. Não é? Então, a minha recomendação, sem dúvida, é de que conheça para conseguir contornar as armadilhas que as fontes apresentam. Ok. Outro risco é aquele não fazendo isso, numa análise de processo inquisitorial ou similar, o historiador vitimizar a própria vítima, já foi vitimizada na história, vitimizar e condenar o tribunal. Isso é um juízo de valor. É pior do que seguir o tribunal ipsis literis. Já condenou o tribunal de antemão e leu o processo viciado para vitimizar a vítima. Isso acontece muito também. Acontece muito. Em livros que aparecem, vou tratar aqui da iníqua Inquisição. Já começa assim. Se espera que o Tribunal da Inquisição se reja pelo direito liberal? Não é possível. Não é? O que seria um absurdo, e é hoje do ponto de vista ético, na época não era. Então, o historiador tem que conhecer as regras da época para poder entender os documentos. Não vai entender. Não vai entender nada. Ah, ótimo, Ronaldo. Eu lhe agradeço muito. Acho que a gente conseguiu conversar sobre várias justiças, não só de inquisições diferentes, conhecidos no seu contexto, dentro, por fora, mas também, né, sobre um sistema judicial mais contemporâneo e, com isso, até conversarmos sobre questões metodológicas e de perspectivas do historiador. Então, Eu que agradeço essa conversa, que foi muito interessante, muito instigante. Muito obrigado.